Deixar com o Miguel. Miguel, muito obrigada por ter aceito este nosso desafio. Deixo a palavra consigo. Obrigado, Margarida, pelo acolhimento. Sejam bem-vindos todos os participantes que estão já aqui ali conectados. Vejo aqui caras conhecidas, portanto, algumas pessoas que já me conhecem também. Não vou, digamos, perder muito mais tempo. Iremos avançar então para esta Speed Talk, que será uma conversa com isso mesmo, ou seja, com Speed. E, portanto, nós iremos abordar aqui um conjunto de informações. Não se pretende que ao detalhe, mas depois reservarei, como é evidente, no final, cerca de 5, 10 minutos, eventualmente para alguma questão que possa surgir. Sem prejuízo disso, eu queria deixar em aberto que podem utilizar o canal aqui, o bate-papo, e colocar as questões, independentemente de apenas no final podermos eventualmente falar pela ordem com que chegaram e tentar abordar as mesmas. Bom, meu nome é Miguel Silva, gosto de estar aqui com a Associação Empresarial do Minho, e em primeiro lugar fazer isso mesmo, que normalmente são as honras, agradecer à Associação Empresarial, na pessoa do Dr. Ricardo, que é o presidente, que primeiro acolheu, digamos, a possibilidade de gerarmos esta Speed Talk, e depois a Dra. Margarida também, que acabou de fazer a apresentação do evento. Algumas empresas associadas e parceiras da AMIN também poderão estar aqui presentes, e desde já o meu obrigado, assim como todos os colegas, profissionais da área ou não profissionais, inclusive é curioso, que não sabendo o que é isto do IoT estão aqui, e a única coisa que eu desejo é que o vosso tempo seja bem empregue, sobretudo para levantar algumas dúvidas, proceder a alguns esclarecimentos. Tentei que esta apresentação fosse eminentemente prática, gráfica, com os detalhes principais, se bem que existe aqui e acolá, e quem já me conhece sabe que é um pouco assim, alguma picada, algum conteúdo mais desafiante. Bom, para hoje eu preparei basicamente os seguintes tópicos. Vou fazer uma pequena apresentação da OZ Consulting que eu estou a representar hoje aqui. Vou falar da questão, uma questão que muitas vezes não é falada, falamos muito sobre o Covid, sobre estes 2 anos de Covid, mas quem é que perde e que ganha, digamos, que perdeu e que ganhou com esta situação, e quem é que perdeu e ganhou a curto prazo e a longo prazo. Portanto, eu estarei aqui, digamos, para apresentar isto. Depois irei falar de um dos setores, basicamente, da supply chain, onde existem alguns monstros que aparentemente não foram afetados com estas questões. Abordar então o tema principal, que é a internet das coisas, o que é que isso tem, o que é isso e o que é que tem a ver comigo em termos pessoais, a ver comigo em termos corporativos. Temos aqui representantes de algumas empresas e, portanto, esse desafio tecnológico também é premente, ou pelo menos é uma das áreas onde sabemos que existem sempre alguns gaps para serem combatidos. E depois, falar daquilo que a pouco e pouco vai sendo e será um dia o self-awareness dos sistemas, ou seja, a parte da consciência própria e da completa autonomação, ou seja, automático e autónomo, que muitos procedimentos irão ser no futuro. Nós falamos muito no 2, 3, 4, 5 PL, mas nós estamos a caminho do 10 e, portanto, vamos ouvir falar, se calhar, pela primeira vez, no que é o 10 PL, naquilo que são os desafios que vão acontecer. No final, deixo então 5, 10 minutos para podermos obter o vosso feedback, se for o caso, e poder partilhar uma questão ou dar, digamos, algum pormenor adicional sobre alguma das questões. Vamos então avançar para isto que nos traz aqui. Em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui no canto superior direito um site que é o IoT News, que podem anotar nos vossos favoritos. Portanto, todos nós temos a nossa lista de favoritos, normalmente à mão no nosso drive, e portanto, adicionem isto porque muitas das coisas novas estão aqui neste site, sobretudo coisas ligadas às ferramentas, à inteligência artificial, ao Big Data e a outras ferramentas que nós hoje iremos abordar. Vou fazer então uma apresentação da OZ Consulting, que eu represento aqui em Portugal enquanto consultor na área de operações e de cadeia de abastecimento. Dizer que é uma empresa que está em vários continentes, em várias geografias. Não vos querendo maçar, digamos, é uma instituição que tem 3 áreas base de atuação: a parte da consultoria, a parte da inovação, onde se insere também o Facility Management, através de um colega meu, até não sei se ele será aqui também, digamos, como ouvinte desta apresentação, e depois uma parte relacionada com o training, com a formação de quadros a nível do saber fazer, ou seja, importa-nos menos, se calhar com esses quadros,
a parte teórica base, porque já é, digamos, as suas competências, já são as suas competências, mas no fundo aquela questão de traduzir, de colocar as mãos na massa e basicamente promover mudanças no dia a dia. A parte da consultoria a nível de gestão de fábrica, basicamente, gestão de projetos, a excelência operacional, a melhoria de processos e procedimentos, é aí que nós atuamos através de uma equipa que trabalha em todo o país, aqui em Portugal, e já vamos ver a dimensão da equipa também. Procuramos na área da inovação, e temos aqui, falamos um pouco da indústria 4.0, da transformação digital, e algumas das questões que eu também irei colocar aqui nesta apresentação de hoje. Por último, na formação, temos formações transversais em várias áreas, poderão também contactar-nos ao longo dos, vocês têm os meus contactos disponíveis aqui nesta apresentação, e depois da apresentação, a colega Filipa Freitas da Associação também irá partilhar convosco esta apresentação. E então, são várias as áreas de atuação, sendo que o foco quase único do desempenho de todos os profissionais que estão nesta nossa OZEN é aumentar a produtividade. Produtividade que é? Das pessoas, dos processos e da tecnologia. A tecnologia só não é capaz de melhorar nada, temos que colocar ao serviço dos bons procedimentos, em bons processos, para que dela possamos extrair aquilo que todos queremos, que é valor. E é precisamente esse valor acrescentado, essa questão de fortes relações com os clientes, da definição de objetivos claros, pelos quais medimos o nosso desempenho, que nós, na equipa OZEN, temos este compromisso. Não vou perder muito tempo, apenas uma breve apresentação, conforme vos disse. Estes são os nossos valores, julgo que são idênticos a muitas empresas, e assim devem ser, sobretudo particular ênfase à ética e à competência. Estamos a falar de pessoas que sabem o que dizem e dizem o que fazem, e portanto alguém que normalmente um cliente pode esperar ao fim de pouco tempo, 1, 2 meses, alguma melhoria objetiva naquilo que pode ser, digamos, o diálogo connosco. São 25 profissionais, 25 consultores séniores, todos eles com quase, em média, 20 anos de experiência na direção de vários departamentos, daí que seja uma equipa multidisciplinar, como poderão ver aqui neste diapositivo, e sobretudo alguns dos meus colegas, e também eu próprio, em indústrias algo críticas, como são as indústrias automóvel, as indústrias aeronáuticas, saúde e outras, relacionadas com aquilo também que se chamam os setores do CPG, que nós hoje iremos abordar. Alguns dos projetos que estão em curso, ou então finalizados recentemente, sendo que ali, digamos, a meio, estão os nossos principais 5 pilares em termos do que queremos fazer e o nosso objetivo sempre nos clientes que têm, digamos, que acreditam na OZEN e que, no fundo, nos dão a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, tem a ver com a elevação da produtividade, eficiência, eficácia, segurança e, sobretudo, um dos pilares que nos move hoje, que é o nível de serviço. O cliente continua a ser o principal enfoque de tudo o que fazemos, seja através de tecnologia, seja de tarefas mais ou menos pessoais ou não, o cliente é o foco daquilo que nós fazemos. Estamos em várias localizações, não só na Europa, não só em Portugal, mas também em outras localizações. Alguns dos nossos clientes são líderes do setor, portanto, apostem em nós e nem sempre naquilo que se denomina as Big Five consultoras que existem no mundo, porque se calhar sabem que têm pessoas competentes e que o trabalho prestado é um trabalho prestado com valor, com rigor, com ética, que é isso que nos move. Não fazemos nada sozinhos, julgo que nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhuma associação faz nada sozinho e, portanto, estamos na América do Sul, no Brasil, e na Argentina também. Temos ligações no Japão através na área, digamos, das metodologias industriais, TPM e outras, e também recentemente temos um parceiro, a Admicam, em Moçambique, onde também estamos a iniciar, digamos, esse desenvolvimento do negócio. De qualquer modo, a sede da empresa é aqui em Aveiro, estando representada e tendo consultores, conforme vos disse, de norte a sul do país, uma equipa em Portugal de 25 instrutores. Meus caros, pedindo alguma desculpa se calhar se exagerei nesta apresentação da entidade que represento hoje nesta Speed Talk, com o maior gosto. Volto a referir, estou aqui em nome da OZEN, neste evento da Associação Empresarial do Minho,
Eu tenho aqui um diapositivo somente neste capítulo, este é o segundo capítulo da apresentação, que diz quem são os perdedores e os vencedores. E eu apenas queria mostrar aqui, digamos, uma informação que é verdadeiramente, julgo eu, de um valor acrescentado e de uma consolidação acima da média, que tem a ver com o seguinte: nós podemos falar que existem com esta questão do Covid aqueles que se chamam os short-term losers, ou seja, aqueles perdedores que com o Covid perderam, mas foi a curto prazo. A curto prazo significa que poderão recuperar. E nós falamos do turismo, nós falamos aqui da restauração, falamos aqui dos mercados de moda, ou seja, eles perderam, mas neste momento já estão a recuperar ou recuperarão nos próximos anos. Mas há alguns, ok? Há alguns que não vão recuperar. E se existem coisas que eu, pelo menos no âmbito profissional e consultoria, quando trabalho com empresas, é a questão do número de assistentes, digamos, aos teatros e aos cinemas, é a questão das viagens de negócios, cada vez mais, ou pelo menos numa larga percentagem, são substituídas pelas reuniões online, e depois transportes públicos. Com esta questão do Covid, que no fundo colocou a nossa saúde em perigo, por muito que nós tenhamos garantias de transportes públicos, haverá sempre um certo retraimento e nunca serão setores que vão avançar. E, portanto, nós temos aqui alguns perdedores momentâneos, com esta disrupção do Covid, e temos alguns perdedores que eu penso que vão continuar perdedores nos próximos anos, mas também temos ganhadores. E, portanto, convém saber quem são os ganhadores. Aqueles ganhadores, aquelas empresas, aqueles setores que ganharam nestes 2 anos, também se podem dividir em 2 patamares. Aqueles que ganharam pontualmente, sim, todos nós, tivemos o nosso Uber favorito sempre a entregar a comida à nossa casa. Quem é que não teve isso? Podem dizer que sim, ok, pelo menos, poderão concordar comigo neste ponto. A parte das mercearias, a parte das remodelações de casa, aproveitamos, já que estamos em casa, para fazer as obras que nunca tínhamos feito, e então houve um mercado que cresceu, que foram os seguros de saúde. Ou seja, costuma-se dizer que quando acontece, só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. E, portanto, a nossa saúde está em causa, o que é que nós devemos fazer? Seguros de saúde. Agora, se a opinião ou se a questão que me querem colocar é se isto vai permanecer, se estes são ganhadores, as empresas, estes setores, são ganhadores pontuais, continuarão acima da média do que se calhar eram os seus negócios pré-pandemia, mas não são os principais ganhadores. Porque existem empresas e setores que são verdadeiramente ganhadores com esta pandemia a 10, a 20 anos. E então o que é que poderemos falar dos ganhadores? Em primeiro lugar, tudo o que tem a ver com a alimentação e os serviços para os nossos animais de estimação. É um setor que quase não é falado, mas que tem crescido nos últimos anos às taxas de 2 dígitos. Ninguém se lembra que esse é um setor profundamente em crescimento. Depois, aquilo que se chama in-home entertainment. Comprar uma televisão nova, um sistema de som, alguma coisa que me permita ter aquelas facilidades em contraponto com o cinema ao vivo, garantindo toda a experiência desse tipo desse tipo de eventos que nós frequentávamos mais no passado. E depois, tudo o que é limpeza do lar, materiais de limpeza do lar, materiais de higiene, nós passamos para um patamar de consumo que eu penso que se vai manter nos próximos anos. A nossa preocupação em termos gerais com a limpeza e com a higiene aumentou, e essa preocupação vai se manter durante algum tempo. Não é por acaso que muitos de nós, apesar em Portugal neste momento da máscara não ser obrigatória, continuam a usar máscara. Portanto, há preocupação que se vai manter, e são setores que nós podemos dizer que, conforme está ali escrito, nos próximos 3 anos pelo menos, vão estar como francos ganhadores desta pandemia. Costuma-se dizer que quando existe uma disrupção não existem só perdedores. Bem, pelo contrário, existem potencialmente empresas que são grandes ganhadoras. Vamos pensar que o Covid não traz só aquilo que ouvimos, infelizmente, nos noticiários, a questão sobretudo do turismo, a questão dos lockdowns na área automóvel, o lockdown que houve nos restaurantes, na parte da alimentação, porque infelizmente é só isso que é transmitido nos nossos canais, mas como todos nós que estamos aqui enquanto profissionais, devemos ter o discernimento de poder pensar se estas coisas só são todas más. Okay? Eu, por acaso, não me lembro de nenhuma reportagem que fosse entrevistar uma empresa de fabrico de produtos de alimentação e serviços para os animais e lhe perguntar se o negócio está pior ou melhor. Seria interessante perceber, seria muito interessante. Mas normalmente somos confrontados com informações filtradas. Eu costumo dizer aos meus colegas, amigos e familiares, nunca confundam a opinião pública com a opinião publicada. Vou avançar para o terceiro capítulo, basicamente para vos falar dos grandes.
Falar dos grandes porquê? Porque quando nós vemos uma disrupção dupla como foi esta do Covid, tanto a nível do abastecimento como a nível da procura, vimos que os grandes monstros do nosso mundo saíram completamente incólumes. E quem são estes monstros? São aqueles monstros de um setor que nós nem notamos que existe. E nem notamos que existe porque é tão importante. Aquilo que se chamam os Fast Moving Consumer Goods ou o setor CPG, dos bens embalados. Falamos de quê? Falamos daqueles artigos que nós consumimos no dia a dia, que normalmente estão embalados, só um pacote, e que necessitam um contínuo abastecimento e reposição. Bebidas, produtos alimentares, vestuário, tabaco, cosmética, limpeza, produtos do lar, tudo isso. Eu não me lembro de faltar nada nestes 2 anos. Não me lembro. Rigorosamente não me lembro. Mas falamos de grandes empresas que estão em todo o mundo. Podíamos notar que em certa parte do mundo falhou. E mais uma vez temos aqui empresas que nós reconhecemos no mundo que estiveram na linha de frente. Estiveram na linha de frente na manutenção daquilo que era o standard de consumo a nível mundial. E houve uma coisa curiosa. Gostaria de partilhar convosco uma curiosidade. Há 2 anos atrás, estas eram as 10 maiores empresas do mundo naquilo que se chama o setor CPG. Eu sei que vocês me vão dizer, Miguel, cuidado, a minha empresa é ligeiramente mais pequena que estas, certo? Eu sei que me vão dizer isso. Partindo do princípio que estão aqui as 10 em 2020, em final de 2020, eu queria vos dizer que, curiosamente, em 2021, passado um ano, a primeira classificada não é nenhuma das 10. Como é que isto aconteceu? Nós nunca pensamos neste tipo de produtos destas empresas e aquelas que se movem pela cadeia acima e porque é que movem. E, portanto, se eu vos disser que existem as 10, que no final de 2021, ranking do top 10 de 2022, estavam, digamos, naquela lista, vocês vão conhecer, se calhar, até às 9. Vocês vão reconhecer as 9 primeiras. Se bem viram atrás, a Nestlé era a primeira um ano antes. Acabou de passar a segundo. Mas atenção, temporariamente, porque voltará de novo a primeiro. Não se preocupem. Quem gosta de chocolates, tal como eu, não se preocupe que a Nestlé não tem problemas financeiros. Qual foi a primeira no ano passado? Uma empresa que, por acaso ou não, fabricou vacinas. A empresa Johnson & Johnson, que ao ter comprado há poucos anos a Janssen, foi a principal empresa do setor CPG no ano 2021. Se a pergunta é se vai manter no ranking que virá no final do próximo ano, certamente que não. Certamente que não. Estamos a falar aqui de empresas que algumas delas se aproximem muito, muito ao PIB português. Ao PIB anual português. Estamos a falar de verdadeiras multinacionais que estão em todo o mundo com os seus produtos. E então, o que é que as caracteriza? Coisas que nós percebemos que estão lá, mas nunca nos apercebemos como é que chegam lá. Em primeiro lugar, a marca está em tudo. Sempre que eu olho, eu vejo algo da marca. Estou muito preocupadas com a distribuição, com a precisão da entrega no cliente final, para que na prateleira onde deviam estar, esteja completamente disponível o produto. Os gastos em marketing, publicidade direta, passiva ou ativa são astronómicos. Mas há uma coisa que é o mais fundamental destas marcas. Estão constantemente a avaliar as necessidades e os gostos dos clientes. Porquê? Porque a inovação e a orientação ao cliente faz parte do seu ADN. E dizem assim, Miguel, eu não estou aqui neste setor, pois não. Mas tem clientes, certo? Todas as organizações aqui representadas têm clientes. Então a satisfação do cliente. Bom, a melhor forma de procurar a satisfação do cliente em mercado aberto, ou seja, quando eu não tenho um cliente único para o qual presto serviços, é estar constantemente numa avaliação daquilo que se chama, e eu tenho falado muito em alguns locais onde eu estou, preocupar-nos com a cadeia de abastecimento, não no first tier supplier, nem no first tier customer, mas ir um pouco mais além, procurando auscultar as necessidades e os gostos. Mas eu sei que existem constrangimentos. E os constrangimentos também existem nestas grandes empresas, mas eu vou dizer alguns que são comuns, se calhar, a quem está aqui representado. Mas antes disso eu quero avisar que qualquer semelhança com a realidade é apenas pura coincidência. Primeiro, não há dinheiro para investir em tecnologia.
O que? Levantaram todos os braços? Ok, eu também. O procurement é lento. O procurement significa procurar na cadeia de abastecimento alternativas, fazendo um sourcing apurado e permanente, que faça com que em situações como do Covid eu não fique dependente, okay, ou fique sujeito a rupturas de abastecimento, nomeadamente se eu trabalho nos bens transacionais. Menos dependência no caso dos serviços. Falta de talento. Em muitos setores é difícil encontrar talento especializado para aquilo que nós fazemos. Muito difícil. E mesmo aquele talento que eu consigo recrutar e consegue permanecer, aquilo que se chama o turnover em termos de pessoas das empresas tem crescido brutalmente. Brutalmente. E por último, processos manuais. Grandes empresas em Portugal, muitas delas no top 5 do seu setor, ainda têm procedimentos manuais que não se podem contar a ninguém. Os copy-paste nas folhas de Excel são práticas diárias de 80% dos colaboradores. Não vale a pena mentirem, está bem? Eu não vou perguntar a ninguém. Eu não vou perguntar a ninguém. Este diapositivo, que eu estou aqui apenas a traduzir e a converter à realidade portuguesa, saiu há cerca de meio ano na Forbes. No mesmo artigo na Forbes, saiu outra tendência. O que é que o consumidor quer até ao final desta década? O cliente quer, eu preciso disto para a data que eu estou aqui a pedir. Significa que em muitos setores o cliente de todo valoriza mais o custo. O nível de serviço, a janela de entrega e a conveniência em muitos setores é a diferença. Ou melhor, são a diferença. O cliente também se preocupa com o ambiente. Façam bom uso do vosso marketing, das vossas redes sociais, para começar a fomentar paralelamente ao produto a consciência social e a consciência ambiental. Há uma nova palavra que agora está muito em voga, que é o ESG, Environment, Social e Governance. Leiam um pouco sobre isto, porque o desafio da empresa não é só o lucro, mas também a questão da sua comunidade e reverter para a comunidade. Conforme eu referi, conveniência. Todos nós sabemos e temos já desde há 2 anos aquela experiência, creio que é em Nova York, não sei se é Nova York, se é Los Angeles, da Amazon Go, a primeira loja de conveniência, 100 pessoas. Não é 100 pessoas, é 100, ou seja, zero pessoas. Pesquisem vídeos que há na internet. Pesquisem vídeos. Uma loja, 100 pessoas. Atenção aos comportamentos, ok? Que nós temos após venda. É muito fácil vender, mas é muito mais difícil manter a atenção do cliente pós-venda. Sobretudo se os nossos procedimentos de recall, os nossos procedimentos de assistência técnica não são de igual modo elevados como é a qualidade do nosso produto ou do nosso serviço. Nunca se esqueçam desta situação, que é bom recordar. Por último, comprar é uma experiência. Comprar é uma experiência, nós entrarmos num site, o site ser agradável, ser user-friendly, poder comprar, poder receber automaticamente a informação de feedback, poder estar alinhado com os valores, é uma experiência e nós partilhamos as boas experiências. As más nós criticamos e aconselhamos os nossos colegas a não comprar, a não adquirir. A experiência do cliente tem que estar no nosso site, que é a nossa cara de entrada, 24 horas por dia. O cliente quer uma experiência diferente connosco. Ele quer ser diferente. Por favor, tentem tratar cada cliente como diferente. E então vamos chegar aqui a este capítulo que eu vos falei também, sobre o IoT, que, como disse a Margarida, a Internet das Coisas. O que é isso? O que é o IoT? O que é que tem a ver comigo? Em que ponto estamos deste desenvolvimento? Que ferramentas são as ferramentas de IoT? O que é que eu tenho que ter cuidado quando adquiro tecnologia? Muitas coisas que nesta Speed Talk eu vou apenas levantar no ar. Apenas levantar o tópico, deixar à vossa consideração, poderem adaptar à vossa organização. Em primeiro lugar, um artigo de um senhor chamado Peter Cottrell, que disse o seguinte, este artigo tem cerca de 3 anos, julgo.
A internet das coisas vai ser uma indústria de multi-trilhões de dólares. Repito, multi-trilhões de dólares. Em que fase é que nós estamos? Nós estamos na fase da conectividade ainda. Em Portugal ainda estamos. E o que é isto da conectividade que depois vai dar lugar aos dados que vão ser colocados nestas plataformas? A conectividade tem a ver com uma coisa que nós nos habituamos a falar, a fazer, ou ouvir, que é o 5G. Em Portugal ainda andamos todos ao murro, entre aspas, com esta questão do 5G. Porque o 5G tem uma premissa que é o investimento em infraestruturas. E, portanto, quem é que investe e quem é que paga hoje, sujeito à entrada de um novo player no mercado daqui a 10 anos que não pagou a estrutura. Como é que fazemos isto? Como é que fazemos isto? Vamos ter novamente a questão das rendas, vamos ter aqui as entidades que nós, aqueles negócios que nós temos em Portugal. Esta questão do 5G vai mudar para outro patamar este IoT. O que é o 5G? Bom, em primeiro lugar, pessoas como eu, que já estão nos últimos 50 anos de vida, 50 últimos anos de vida, portanto já estou nos segundos 50, nós sabemos de onde é que isto vem. Nós sabemos que isto vem desde 1982, que tinha nos primeiros telefones GSM, ok? A largura de banda bastante mais pequena, não tinham dados, e que esta evolução foi sendo cada vez mais rápida. Neste momento, nós em Portugal temos já uma larga cobertura 4G, 5G. Já temos zonas experimentais 5G, mas atenção que eu penso que até ao final da década não iremos ter a massificação que à data de hoje temos em 4G. Portanto, países que nos vão ultrapassar nesta altura porque nós estamos a ser muito lentos na decisão do 5G. Muito lentos. Falamos sobretudo de quê? Falamos sobretudo de velocidades. Falamos de genericamente hoje estarmos ligados a 100 megabytes por segundo, passar para 10 gigabytes por segundo. Passamos numa transformação de velocidade brutal. Mas também vamos ver à frente que a arquitetura do 5G é completamente diferente da arquitetura do 4G. Eu vou deixar apenas um diapositivo para que nós, leigos todos na matéria, eu incluo-me nos leigos, leio um pouco sobre estas coisas, mas tecnologicamente no terreno tenho que estar junto com colegas que sabem bem mais destas questões elétricas, eletrónicas e de cooperação de sistemas de emissão de radiofrequências e, portanto, são coisas que estão aqui. Não esquecer também do seguinte, nós estamos a falar de tempos de resposta bem mais rápidos da nova rede 5G, e só para vocês compararem aqui, ok? O espectro de largura de banda vai passar de 3 GHz para 30 GHz. A comparação do 4G para o 5G, só para vos dar uma ideia, é a mesma coisa em termos de evolução que comparar desde o 1G até ao 4G. 1G, bom, não tinha os dados móveis, mas do 2G até ao 4 é o passo bem menor do que do 4 para o 5. E devemos estar perfeitamente conscientes que daqui a pouco estaremos a falar com tudo em casa. Falar entre aspas. Falar com o frigorífico, falar com a máquina de lavar, ok. Mas quando eu digo falar, poderá ser falar. Eu não estou a dizer falar numa expressão, digamos, ad hoc. Falar. Porque uma das coisas que virá daqui a 10, 15 anos é depois de estarmos conectados, a possibilidade de comandarmos por voz todos os instrumentos e equipamentos. E, portanto, vamos chegar a patamares, eu espero ainda ver estas coisas a funcionar, de outra galáxia. O que é a IoT? Ali falta um quê, peço-vos desculpa. A IoT basicamente é a internet das coisas. Basicamente é uma rede de objetos compostos por sensores, software e outras tecnologias, que nós vamos poder ligar, conectar e partilhar dados com outros dispositivos e sistemas da internet. Ou seja, nós com o nosso telemóvel vamos controlar dados, vamos controlar outros equipamentos, como já fazemos remotamente, neste caso com muitos deles, com a porta da garagem, com o nosso televisor, mas neste caso vamos passar por um novo espectro. Certo? Um novo espectro. E porquê passou a ser importante isto? Ok? Passou a ser importante porquê? Porque, como está aqui neste parágrafo, diz o porquê de ser importante, é que nós estamos numa fase em que estamos a ligar o mundo físico, as coisas, ao mundo digital. Permitir que o digital possa ler informações do que está parado. Ler informações, dar ordens, conectar-se com o que está parado.
Nunca pensámos até há bem pouco tempo, nós estamos a falar com coisas inanimadas. E isto só foi possível porque o desenvolvimento da sensorização, cada vez ter sensores a mais baixo custo, cada vez ter sensores com menor gasto energético, permite que agora nós possamos avançar rapidamente para estas coisas. Também ouvimos falar que há falta de chips por aí. Okay? Está aqui o meu colega, creio eu, Ricardo, e portanto ele ouve dizer que também há falta de chips por aí. E então, tecnologias é que facilitaram com que agora estejamos no ponto de avançar. Esta questão dos sensores, a questão de já termos uma larga espectro de rede conectada pela internet no mundo, ou seja, temos já quase todos os países do mundo e todas as zonas geográficas devidamente conectadas. Muitas das coisas, inclusive os backups de segurança, já estão nas clouds, deixaram de ser físicos. E há o aparecimento de novas áreas de saber. O data analytics, o data science, o machine learning, que é a aprendizagem que certos sistemas têm das ações humanas. E vamos acabar esta apresentação dando 5 casos práticos do que vai acontecer com estas tecnologias. Inteligência artificial e outras que iremos ver no final. Há 3 tendências-chave e 3 certezas do que está a acontecer neste momento. Primeiro, equipamentos ligados onde vão estar instalados ferramentas de internet das coisas, de poder monitorizar outros equipamentos. Em 2025, estima-se 75 bilhões de equipamentos. Meus caros, nós somos só 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, não somos mais. Este artigo e esta informação é do Finances Online, é muito recente. A outra questão é constrangimentos, preocupações. O número 1 diz segurança. Segurança. Se eu posso falar com o meu frigorífico, outras pessoas poderão falar com o meu frigorífico. Nós temos visto ataques sem precedentes este ano em Portugal a grandes empresas. De todos os setores. Desde clínicas laboratoriais até uma empresa grande de comunicações que vocês conhecem, a mais vermelha de todas. Temos também depois desafios que se chamam desafios da comunidade. Aquele quinto desafio que está ali diz assim, e as zonas rurais vão ficar para trás? É que se as zonas rurais neste momento do passo 5G ficarem para trás, eu devo dizer que poderão ficar irremediavelmente para trás. Ponto. Os benefícios. 90% das empresas na América reconhece, quando percebe isto da IoT, que pode tirar benefícios para o seu setor. Quem em primeira escala? Os retalhistas. Os retalhistas que, no fundo, podem customizar a visita ao cliente. Imaginem o que é eu entrar no supermercado com o meu celular e ele diz assim, Miguel, normalmente costuma comprar isto, isto e isto, quer comprar? Então eu vou-lhe desenhar o percurso que deve fazer. Siga-me. Eu não estou a brincar. Não estou a brincar. Estou mesmo a falar a sério. Este tipo de questões e o novo patamar que vem aí vai nos deixar quase boquiabertos. Todos. Okay? Os benefícios vão ser muitos e muito rápidos, mas eu temo apenas pelo facto da segurança e pelo facto da confidencialidade. Okay? Da confidencialidade. Mas temos aqui uma nova era à nossa frente, pelo menos neste espaço 2020, 2040, coisas vão mudar fantasticamente. Fantasticamente. Mas é que beneficiam mais? Normalmente aquelas que têm maior poder. A produção, o manufacturing, porque podemos ligar todas as máquinas e as máquinas terem processos autónomos durante o processo fabril. A parte automóvel, a parte logística da supply chain, porque é ligar os fornecedores, ligar os clientes, ligar muitas vezes, vamos ver, os veículos que vão passar a existir sem condutor. Okay? A parte do retalho, aqueles exemplos que eu vos dei atrás. Setor público. Um setor público, um país como Portugal, com todo o setor público, vejam o enorme potencial de integrar todos os sistemas. O enorme potencial e o desafio de integrar todos os sistemas de saúde, de educação,
todos os sistemas. Saúde. Neste momento já existem operações que são assistidas por vídeo, em que a própria inteligência comandada do sistema diz as atenções e os alertas que se deve ter em plena operação. E depois, paralelamente a estas áreas, uma que é transversal a todas. O problema da segurança informática e da confidencialidade que tem que estar assente em tudo aquilo que se vai fazer. Tudo aquilo que se vai fazer. Vejam aqui a diferença técnica da rede 4G para a 5G. A 4G tem uns postes que pegam no sinal e o atiram em bruto para todo lado. Para todo lado. O que faz com que certas zonas tenham um sinal mais fraco. Mas agora na 5G vamos ter que instalar mais destes postes, entre aspas. O maior número de estruturas físicas. O tal investimento. Porquê? Porque cada um destes postos vai permitir fazer a gestão dos acessos ele próprio, sem comunicar com a rede. E isto vai traduzir-se que aquele broadcast, aquela comunicação numa área local de uma rua, seja feita muito mais rápida, sem acessos de retorno e de pedido de autorização à rede. Isto vai fazer com que a velocidade seja menos partilhada. E então nós vamos ter sistemas para gerir os equipamentos que nós controlamos até 5 metros ou até 10 metros. Aqueles equipamentos que nós podemos ter, atenção, isto vamos chamar a PAN, ok? PAN é aquela rede pessoal dos equipamentos que eu consigo controlar em casa, com os 10 metros. Vamos ter redes até 50 metros para controlar o tipo de equipamentos e depois temos aquelas redes maiores, em que eu vou poder, inclusive, ter um acesso no meu telemóvel configurado para uma rede que monitoriza as infraestruturas da minha empresa. Tudo isso. Vamos estar em controlo ou no conhecimento de informações que até agora tinham que ser trabalhadas localmente. Trabalhadas localmente. Vou apenas terminar agora a apresentação falando da supply chain e dando-vos um exemplo no final. Eu não estou a fazer o controle de tempo, presumo que ainda não tenho ultrapassado, deve estar para aí nos 40 minutos, 35, portanto mais 5 minutos e já terminamos. O que é que nós esperamos da tecnologia? As empresas, quando investem em tecnologia, o que é que elas querem? Que possa potenciar as vendas, que possa gerar eficiência, que traga aqueles savings, as poupanças, seja flexível, permita suportar o negócio hoje, mas permita suportar uma nova área de negócio amanhã, melhorar a relação com o cliente e, sobretudo, a parte da satisfação dos clientes, aquilo que se chama o follow-up da venda. O que nós queremos da tecnologia é isto. Mas, atenção, os ERPs são mais que muitos. São mais que muitos. Em primeiro lugar, não comprem um ERP porque o vosso vizinho comprou. Se ele comprou o SAP R3 e isso tem uma integração com o Ariba, isso foi ele que definiu. Para vocês, poderá estar muito bem o Primavera com o software que agora foi criado, o Omnia, para a gestão da cadeia de abastecimento. O PHC, qualquer um. A minha empresa é a minha empresa. A primeira questão é, se eu quero comprar algo, discutimos, mapeamos os processos que queremos ver regulados e depois vemos que tecnologias, que ERPs, é que dão suporte. Mas para isso têm que trazer os colaboradores. Isto não é uma decisão de entendidos da administração. Isto é uma decisão de todos, nomeadamente de quem faz. Cada vez mais, ou atrevo-me a dizer obrigatoriamente, nós temos que ter serviços e sistemas de informação disponíveis 365, 24/7. Como é evidente. Integração total. Sistemas que nos deem insights no final do dia, que nos criem o nosso dashboard, para todos os dias monitorizarmos os indicadores padrão de atividade. É isso que nós queremos. E, portanto, escolha um ERP que substitua muitas das folhas de Excel. Consiga dar-lhe tudo aquilo que é visibilidade na cadeia de abastecimento, a visibilidade de inbound e de outbound, ok? Daquilo que faz. E depois, que seja uma coisa limpa. Esta parte do limpo tem a ver com o lean management e outras questões que vocês, tão bem quanto eu, ou ainda melhor, dominam.
Apenas 8% das empresas a nível mundial têm maturidade digital. Portanto, quando nós dizemos, coitadinhos que somos os piores, não somos os piores. Tá? Mas atenção que há 6 áreas que têm que ter uma digitalização cada vez crescente. A parte operacional, do que faz barulho, dos estoques, dos inventários, do transporte, a parte do sourcing, porque é a minha área e porque eu sou um consultor diretamente ligado à parte da cadeia de abastecimento e à parte das operações. O sourcing neste momento a nível mundial é uma tarefa vital das empresas, seja qual for o seu setor. Gestão do inventário, como é evidente, para as empresas de bens transacionáveis, e depois tudo que se chama planeamento e previsão do abastecimento, e planeamento e previsão e gestão da procura. Sistemas que tenham integrados também metodologias e algoritmos para eu poder prever aquilo que vem para o futuro. Às vezes dizem, mas Miguel, a previsão não vai bater certo. Pois, mas já me dizia o meu falecido pai, mais vale uma má previsão do que previsão nenhuma. É que isto funciona? Basicamente, as empresas têm o seu abastecimento, seja do que for, e recebem a procura. A procura vai definir ou vai servir de base, numa larga percentagem, à consecução do abastecimento. E agora, além de todos os processos físicos, que ferramentas de IoT é que nós temos? É que para esta parte das operações nós temos muitas ferramentas que estão a ser criadas. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial, realidade aumentada, machine learning, big data, blockchain, muito associada à questão da segurança nas criptomoedas e outras tecnologias, certo? E agora, em que eu não vou um pouco mais além, gerir também os fornecedores. Atenção, muitas empresas preocupam-se com o CRM, com o Customer Relationship Management, mas a mesma ponderação para os suppliers, para os fornecedores, é tida com um grau menor de importância. Nunca façam isso. Eu li um artigo do meu colega Rui da Alteronics, tem para aí há um ano, que ele diz que alguns fornecedores são tratados como papel higiênico. E perdoa-me a expressão, mas é mesmo assim. Ora, meus caros, só mais um dia positivo. Não vos vou tomar mais tempo. O dia positivo para deixar ficar a cereja. Espero que num bolo que tenha tido algumas coisas positivas. Atenção, por favor, não se riam, está bem? Eu outro dia perguntei a alguém se a empresa como é que estava em termos da digitalização e ele disse, sim, passamos todos os documentos a PDF. E depois descreveu-me um processo desta forma. Eu imprimo uma folha, deixo ao segundo andar, entrego na mão do destinatário, ele rubrica e eu volto a subir, passo o PDF porque já está assinado e depois arquivo em papel. E diz assim, mas como está em PDF, eu estou em grau de elevada digitalização. Atenção, espero que não estejam a rir. Espero que não estejam a rir. Digitalização é aquilo que nós vamos agora perceber quando nestas ferramentas integrarem alguns processos que nos vão chamar a atenção. Sabem porque é que vocês não se vão esquecer que falta a fatura da água a ser lançada na contabilidade deste mês? Porque machine learning, a aprendizagem de software, vai detectar que todos os meses a seguinte entidade tem um documento lançado. E quando ele não é lançado até ao dia 10, vai enviar um alerta a dizer falta a fatura da eletricidade. E como é que vai reduzir a devolução das vendas online? Pois realidade aumentada vai poder perceber o cliente, todas as características do produto, inclusive é simular o sofá na sua sala, e isso vai permitir com que os 30 ou 35% de devoluções que existem no vestuário comprado online possa descer, nem que seja 5%, já é uma dor de cabeça bem menor para as empresas. E quem é que vai ajudar na boa tomada de decisão? Naquilo que se chamam os SAD, os Sistemas de Apoio à Decisão? São tecnologias como o Machine Learning e os Big Data. Os Big Data dizem assim, nós temos estes dados tratados e estes dados inferem que X% das pessoas vão para este caminho. E eu passo a ter informações online para tomar boas decisões, sobretudo estratégicas. E isto tem a ver com ferramentas que advêm muitas vezes da IoT.
que nos vão retirar os dados de quê? De equipamentos, de situações, de processos. Cibersegurança. Nós ouvimos falar das blockchains, já ouvimos falar desse sistema. Ouvimos falar, por exemplo, o meu filho, que tem 16 anos, está-me sempre a dizer, pai, não, aquela criptomoeda que é mais, a Bitcoin, não, Miguel, não vai para os primos do meu pai, vai pela Moneris, a Moneris tem um grande sistema de segurança e eu não percebo nada disso, ele tem 16 anos. 16 anos! Por último, vocês vão criar uma coisa que se chama para os vossos clientes que é persona. Acabou de ligar a persona Miguel Silva para a nossa empresa. A persona Miguel Silva acabou de pedir este produto, mas eu vou-lhe contestar, Miguel Silva, porque não leva como levou há 2 meses o outro produto que nós temos em produção e podemos fazer aqui um bundle. E ele vai tratar cada um como se fosse um ser individual, com características alto, baixo, gordo, magro e o que precisa para si. Eu espero não estar a assustar ninguém, mas isto são tarefas do dia a dia. E nós conseguimos compreender melhor a tecnologia se pudermos entender que processos é que podem passar sob suporte das mesmas. E então, meus caros, este aqui do Persona tem a ver com a inteligência artificial que vai descortinar os gostos dos clientes através dos seus consumos. É, no fundo, aquilo do Big Brother do consumo, do cliente, desde que entrou pela primeira vez na minha empresa até o dia de hoje. Ele tem um perfil. E eu conheço e trabalho esse perfil. Porque quando esse perfil houver um produto novo na minha empresa, ele vai ser o primeiro a saber. Porque esse produto é do seu perfil. E eu trato cada um desse modo. Gostaria de vos agradecer. Peço desculpa se ultrapassei o tempo, à Filipa e à Margarida. Em nome pessoal e da OZAN, agradeço o convite da AMIN. Espero que não tenha sido muito desafiador. Eu às vezes envolvo-me com as coisas e depois é difícil parar. Espero que não recebam um puxão de orelhas agora da Margarida. Qualquer informação adicional, contactem a AMIN. Poderão contactar-me a mim ou a OZAN naquilo que nós pudermos colaborar. Disponham, porque estamos aqui perfeitamente para isso mesmo. Entretanto, eu vou descompartilhar aqui a apresentação e fico agora ao vosso dispor, mais eventualmente 5, 10 minutos, qualquer questão que entretanto tenha vindo no chat e também pedir uma breve, se calhar, uma breve comentário aqui no chat ou diretamente. Estejam à vontade. Está aqui, estou a ver aqui o Pedro, ok, a Alexandra, o Afonso penso que é o meu colega da OZAN, também está aqui, ok, portanto, vejam aquilo que podem tirar, neste caso, de proveitoso. Irei disponibilizar o PDF desta apresentação a todos os que estiveram aqui hoje e estaremos disponíveis. Está aqui o meu colega Afonso, a parte do Facility Management é dele, já estou a fazer publicidade, não sei se vou ter que pagar uma fatura da AEMIN por estar a fazer publicidade, mas muito bom estar aqui. Margarida, passo-lhe a palavra. Miguel, muito obrigada. Muito interessante, de facto. E abriria agora as questões à audiência, se tiver alguma questão mais direita para colocar ao Miguel, tenho certeza que ele terá todo o gosto em responder. E além só para deixar aqui uma pequena nota, além o PDF é interessante já no contexto daquilo que ainda agora estava a contar, do papel que anda para cima e para baixo. Se faz lembrar os skates dos gatos, não é? Enfim. Mas em todo caso nós mandamos um questionário, este não é em PDF, é num fórum que fica online e que depois partilharemos consigo também, Miguel, para perceber qual foi a avaliação da prestação aqui. E que peço a todos os presentes que façam o favor de preencher, para nós é bastante importante. Temos aqui o Afonso a escrever, a dizer que não é só Facility Management. A Helena também conhece a Helena, já tive a oportunidade de trabalharmos e de estamos em contexto de formação e, portanto, consultoria, nem tanto, mas pronto, foi um gosto. Se quiserem colocar uma questão, aproveitem, como disse a Margarida, temos aqui mais 5 minutos. Eu tenho aqui uma pergunta, que é de ordem até mais prática.
em que é que a Ozone pode ajudar a fazer algum tipo, e que tipo de implementações é que vocês ajudam as empresas a fazer? Boa pergunta. Nomeadamente na parte industrial, onde somos muito fortes, aliás, o Afonso está aqui, a parte da indústria 4.0, ou seja, na própria gestão de equipamentos e de alguns daqueles indicadores de eficiência, os OEEs, e a forma como podemos fazer suportar isto e integrar diretamente nos ERPs da empresa, ou seja, tornar a informação e a recolha de dados bastante mais rápida com algumas destas tecnologias. E, portanto, nós temos consultores que fazem este tipo de trabalho preliminar, de análise. Aliás, o trabalho tem sempre as 3 etapas de consultoria que são conhecidas, e a partir daí nós adaptamos e temos normalmente 3, 4 meses com um projeto no cliente, que depois o cliente muitas vezes vai analisar da viabilidade ou não posterior de implementação, porque às vezes não é oportuno, mas ele fica com a ideia daquilo que poderá ser feito e dos outputs que poderão ser gerados pela nossa intervenção. E quem diz chão de fábrica, diz, por exemplo, num processo que eu estou também na gestão de armazéns e tudo que é os fluxos de entrada e saída de mercadorias. Qual é a melhor forma de otimizar estas questões? E isso muitas vezes tem a ver com algoritmos de entrada, tem a ver com coisas relacionadas e que podem ser geridas também com estas ferramentas de IoT e cada vez mais quando sobretudo a 5.0 chegar cá. Certo, temos aqui o Afonso a pedir a palavra. Claro que pode falar, Afonso, sem qualquer problema. Claro que sim, está aqui. Estamos a monopolizar, Afonso, mas posso falar? Não? Sim, claro que sim. Eu sou da Ozone, como o Miguel, eu sou responsável pela área de inovação, portanto é a Ozone Innovation, e uma das áreas mais em especial é realmente a indústria 4.0 e a transformação digital. Podemos falar, a indústria 4.0 é um bocadinho mais abrangente do que o IoT, é a transformação e a disponibilização de toda a informação possível e a transformação de dados em informação, porque dados são aquilo que é recolhido e que é nas diferentes partes do negócio, que se depois transforma em informação que pode ser depois analisada. E nós podemos aconselhar, cá está, de uma forma agnóstica em relação às plataformas, e há bocado o Miguel referia bem isso, não é pelo vizinho contratar o SAP R3 que nós devemos contratar, ir logo atrás buscar o SAP R3. Há um conjunto de tecnologias que se podem adaptar umas mais a umas empresas do que a outras e que merecem, obviamente, um diagnóstico prévio, um acompanhamento, ver bem, isto aqui não sei, depende da indústria, mas também isto também é aplicável aos serviços, conhecer bem o parque de máquinas, o chão de fábrica, os processos que existem e depois enquadrar tudo num sistema global, que vai ter, obviamente, a digitalização do chão de fábrica, um MES, que é uma coisa que o Miguel há bocado não referiu aí, que é o Manufacturing Execution System, que vai ter toda a gestão do processo, a sua atualização de planeamentos, incorporação da manutenção, da qualidade, tudo isso, que depois, obviamente, vai incorporar as coisas todas no ERP, aí já tem custos. Portanto, nós temos aqui todo um ecossistema que pode ser criado ao nível da indústria 4.0, que é das tais coisas, quer dizer, é uma inevitabilidade. Como dizia há bocado o Miguel, só 8% é que tinha maturidade digital as empresas, mas quer dizer, isto vai ser uma inevitabilidade porque qualquer dia a única forma de nós sabermos como é que estão os fornecedores, como é que são os clientes, é estarmos todos ligados num ecossistema e podermos partilhar dessa informação. Portanto, eu não sei responder, não sei quem fez a pergunta, mas teremos todo o prazer em falar consigo. Claro que sim. Tentar apresentar e falar diretamente através de um diagnóstico, depois vermos como é que podemos concretizar essa vontade de estabelecer de passar à fase seguinte e à transformação digital. Não com PDFs, quer dizer, isso é só... Margarida, e como nós falamos já oportunamente e anteriormente, deixo a consideração da Associação Empresarial podermos acolher num outro evento mais, se calhar, num outro âmbito, e até perante os associados e todas essas questões, poder explicar um pouco mais e dirigindo aos setores de atividade dos vossos... Certo, a minha pergunta vinha agora muito nesse sentido, que é se vocês têm algum setor de atividade em que estão especializados, ou se, por outro lado, trabalham de forma transversal, porque há setores que são
diametralmente diferentes, não é? Não, na apresentação, nos próprios slides, eu passei os slides iniciais com alguma brevidade, porque não queria estar também a roubar muito tempo à apresentação, mas estão lá sobretudo as indústrias e a experiência dos nossos consultores, a parte automóvel, a parte da saúde, a parte mesmo de engenharias, de toda essa questão mais prática de indústrias pesadas. Sobretudo nós temos muitos consultores experientes e com muitas referências nessa área que dão suporte a isso, mas independentemente disso, estamos também na área farmacêutica, estamos na área, por exemplo, do vidro, aliás, um diapositivo falava isso, papel, dependendo dos tipos de indústrias, mas a nossa vocação, independentemente de podermos dar apoio a empresas de serviços, é mais de caráter industrial, mais na área da indústria pesada. EPM, ou seja, mais nesse âmbito global, ok? Mas temos, lá está, empresas de todos os setores, mas a riqueza está nas 25 pessoas que neste momento são a equipa aqui em Portugal, que é uma equipa multidisciplinar, de pessoas da área de matemática, de engenharias, pessoas em várias áreas. Eu acho que a grande vantagem é essa, é poder acolher sem compromisso uma resposta da nossa parte, falarmos, dialogarmos sem qualquer custo e ver se há alguma coisa em que nós possamos trazer valor. O objetivo da OSA não é celebrar um contrato, faturar e receber, é preciso receber, como é evidente, mas vamos traduzir, passar deste patamar para aquele patamar e gerar este valor. Esse aí é o nosso enfoque e é o enfoque sobretudo do nosso CEO e é essa a nossa forma de trabalhar enquanto equipa também. Boa. Muito obrigada. Okay? Eu penso que o Afonso queria dizer mais qualquer coisa, mas entretanto, acho que não sei se terminou, Afonso. Não tem problema. Estamos fora do tempo também. Agradecer a todos, a quem já colocou aqui os comentários, também esteve aqui connosco. Vejo que há aqui ao Afonso, a Alexandra, a Angélica, o António, a Helena, o João Lindoso, o Ricardo Martins também, e está aqui uma colega também, Juan Ferreira, que é o nosso coordenador no Brasil, ou seja, e portanto também esteve aqui a assistir, porque estamos agora a iniciar contactos lá já com algumas também empresas e com algumas associações. Foi um gosto. Obrigada a nós, muito obrigada a todos e até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Até à próxima. Obrigado.